do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. O governo lançou nesta semana o Plano Nacional de Fertilizantes, que tem o objetivo de dinamizar as fontes de fornecimento do insumo até 2050. Em discurso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil é uma potência agroambiental e também mineral. Segundo ela, com o novo plano, o país não estará apenas reagindo à crise dos fertilizantes, mas resolvendo um problema estrutural. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Esse é o tema que a gente vai agora esmiuçar com os nossos convidados. Para este debate, vamos receber Luiz Eduardo Rangel, diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, que foi um dos profissionais que liderou o Plano Nacional de Fertilizantes dentro do Ministério. Seja muito bem-vindo, Rangel. Prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Kellen. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Recebemos também o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que conseguiu o regime de urgência para o projeto de lei que autoriza a exploração mineral em áreas, por exemplo, de reserva indígena. Seja muito bem-vindo, deputado. Estamos à disposição. Obrigada. E recebemos também Marcelo Ivan Schwalbert, que é superintendente administrativo financeiro da Cotrijal, uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil e que fica no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Prazer é todo nosso, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos direto ao ponto, então. Temos muito para tratar, especialmente de fertilizantes. Eu começo com você, Luiz Rangel. Foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes e a ministra várias vezes fez questão de frisar que este não é um plano para tornar o Brasil autossuficiente na produção de adubo, mas sim um plano para diversificar as formas de termos esse insumo. Objetivamente, quais são os pontos, a partir de hoje, que mudam na vida do agricultor com o Plano Nacional de Fertilizantes? Vai facilitar a vida dele diante dessa escassez de produto e alta de preço? De que maneira? Bom, um Plano Nacional de Fertilizantes, gestado inicialmente sob demanda do Ministério da Agricultura, tem que visar sempre o interesse do agricultor. Isso foi uma das questões que a ministra Tereza Cristina exigiu, quando nos colocou ali para liderar essa iniciativa junto à Presidência da República. Então, o nosso objetivo era manter esse nosso mercado de insumos fundamentais e essenciais para a produção, abastecido. E a gente sabe que existem oscilações internacionais, tanto de oferta em termos de volume, quanto nesse momento nós estamos vivendo de oscilações de preço, que impactam significativamente a vida do produtor rural. Então, a ideia de um plano como esse era reduzir a nossa dependência externa e, consequentemente, evitar que problemas geopolíticos internacionais, derivados de choques, como aconteceram na pandemia, viessem a impactar o agricultor. Então, nós temos, sim, ações de longo prazo para reestruturar a nossa indústria nacional. Isso vai acontecer a longo prazo, porque é uma indústria que precisa de se reposicionar para concorrer com aquelas lá de fora, mas existem missões que o presidente da República nos deu imediatas para evitar que essa crise que hoje acontece no âmbito dos fertilizantes, ela assole de maneira muito dramática o agricultor já na safra 22-23. Que missões são essas? Brevemente, a gente quer saber na prática. O fertilizante vai ficar mais barato para o agricultor brasileiro depois do Plano Nacional? Eu vi que vai ter incentivo, por exemplo, para bioinsumos ou para organominerais. A gente vai ter também uma caravana da Embrapa fazendo análise de solos em diferentes regiões, para citar alguns dos pilares do que foi anunciado hoje. Se puder, de maneira bastante breve, dizer para a gente, a partir da próxima semana, o que o produtor pode fazer para ter uma mudança breve a partir do que foi anunciado no Plano Nacional de Fertilizantes. A primeira coisa, Kellen, do ponto de vista prático mesmo, é fazer o que a ministra tem feito agora junto com a sua equipe, que é de assegurar que o abastecimento dessas fontes internacionais que são de grandes volumes, elas continuem acontecendo nesse período. Existem riscos de interrupção logística, de fornecimento de grandes fornecedores que precisam ser mitigados, e ela está fazendo isso pessoalmente junto com a sua equipe. Depois,
fazer com que a Embrapa, reafirmando o conhecimento tecnológico que nós temos, né, faça com que o agricultor apresente suas técnicas agronômicas, pode fazer a redução da demanda de até 25% no uso desses fertilizantes. Isso é significativo para esse momento de crise que nós estamos visando. E nós identificamos 25 projetos que já estão na iminência de avançar nesse cenário, que podem suprir de alguma maneira, de algum volume, essas rupturas de demanda internacional. Com outras fontes, por exemplo, de potássio, talvez não tão eficientes quanto as internacionais, mas que nesse momento de crise podem suprir essa necessidade de quantidade do agricultor brasileiro. Ótimo, a gente vai voltar a falar então sobre esses 25 projetos que podem ser uma alternativa de curto prazo para suprir, por exemplo, os brasileiros com potássio. São projetos que já estavam desenhados e que agora podem virar uma atividade prática, gerando abastecimento com mais segurança para o mercado doméstico. Eu volto a falar com você, Rangel, sobre esse tema e explorar ainda mais o Plano Nacional. Vamos agora ouvir o senhor deputado que está conosco e que teve um importante avanço nessa semana, não é mesmo, deputado? O senhor conseguiu a urgência numa reunião de líderes do projeto de lei que permite a extração de minério em terras indígenas. Explica para a nossa audiência o que essa medida prevê e qual é a sua expectativa deste projeto avançar. Bem, nós conseguimos o apoio dos senhores líderes, aprovamos a urgência, criaremos um grupo de trabalho que vai se reunir por 30 dias e apresentar um texto que pode não ter necessariamente a ver com o atual texto para o qual foi dada a urgência. Esse grupo de trabalho terá 13 parlamentares ligados ao governo, 7 ligados à oposição, e nós vamos produzir um texto que venha a realmente favorecer as comunidades indígenas que, pela Constituição brasileira, no seu artigo 231, têm o direito de explorar as suas riquezas minerais, já é autorizado pela nossa Constituição. Nós queremos fazer um texto que proteja o meio ambiente, portanto, se nós legalizamos a mineração em terras indígenas, que já existe em grande escala, mas ilegalmente, nós vamos ter licenças ambientais e depois recomposição do meio ambiente nessas áreas e vamos ter proteção social aos trabalhadores, que é muito importante, e, afinal, vamos arrecadar impostos, porque hoje toda essa produção é contrabandeada e nada fica aqui no Brasil de divisas. Então, nós vamos ter a oportunidade de dar riqueza aos índios e de preservar o nosso meio ambiente e proteger nossos trabalhadores. Esse é um grande mérito de termos aprovado a urgência de mineração em terras indígenas. O Plano Nacional, nitrogênio, fósforo, potássio, outras possibilidades, especialmente nanominerais, nanotecnologia, que é uma grande esperança para fertilizantes que possam produzir resultados ainda melhores para a nossa produção, serão um investimento importante para o futuro. Então, nós queremos, sim, melhorar a nossa capacidade produtiva de fertilizantes no Brasil para que o nosso agronegócio, que é a grande potência da nossa economia, fique mais seguro, menos dependente das importações e, obviamente, mais produtivos, como ficarão com os novos defensivos agrícolas que nós também já aprovamos a lei e mandamos para o Senado. Muito bem. Deputado, gostaria que o senhor nos ajudasse a esclarecer a nossa audiência sobre esse projeto de lei, que, pelo que eu li, ele só autoriza que essa exploração em áreas de reservas indígenas aconteçam se a própria comunidade entender que aquela exploração deva ocorrer, né? Além disso, eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais o volume de insumos que vocês imaginam que podem surgir dessa exploração de reservas a partir da aprovação potencial desse projeto de lei. Com qual volume de insumos e em quanto tempo isso seria uma realidade aqui para o Brasil? São 3 perguntas em uma. Está na Constituição brasileira que os índios têm o direito de explorar suas riquezas minerais, que o Congresso tem que aprovar uma lei específica para isso e também que as comunidades têm que ser ouvidas neste processo. O que nós esperamos é dar mais possibilidades de exploração às nossas reservas, porque mesmo as reservas que não estão em terras indígenas, mas estão em zonas de amortecimento, que são áreas próximas, que são anexas às terras indígenas, mas onde também não se pode explorar,
porque a gente chama de zona de amortecimento dessas áreas, parques nacionais e terras indígenas. Então, me parece que esse projeto tem todo sentido quando nós estamos tratando de melhorar a possibilidade de qualidade de vida e de produção de riquezas nas áreas indígenas, que representam 13% de todo o território nacional. Portanto, só nossas reservas indígenas são maiores que muitos países da Europa. Muito obrigada, deputado. Eu volto com o senhor na segunda rodada para a gente explorar um pouco mais no detalhe o potencial de recursos que podem sair da exploração dessas reservas. O senhor falou em fósforo, potássio, nanotecnologia. A gente volta então para entender no detalhe e também os próximos passos dentro do Congresso Nacional. Vamos adiante, é hora de ouvir você, Marcelo. O Marcelo que esteve à frente liderando a Expo Direto Cotrijal. Para quem é da comunidade agro, sabe que esse é um dos maiores eventos da América Latina, uma feira agrícola que acontece no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Eu, inclusive, estive em Não Me Toque nesta semana e vi o anseio de agricultores em relação à escassez de fertilizantes. Muita gente querendo aumentar a área plantada de trigo depois de ver os preços superarem R$100 a saca, com toda essa questão geopolítica que acontece na Ucrânia. E a pergunta para você é, Marcelo, há risco de faltar fertilizante para os agricultores do Rio Grande do Sul, já que a Cotrijal é a maior distribuidora de fertilizantes no estado? E como é que está o termômetro de vocês para safra de inverno e safra de verão? Kelly, nesse momento finalizamos a Expo Direto com muitos debates e, obviamente, uma discussão intensa no que diz respeito a fertilizantes. Sim, há risco de uma falta de fertilizantes em todo o Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Nós, nesse momento, estamos focados em atender o nosso associado, o nosso produtor, no que diz respeito aos fertilizantes da safra de inverno, que será plantada no final de maio, início de junho. Esses fertilizantes estão já praticamente 75% já vendidos e internalizados no Brasil, então faltando ainda 25% desses fertilizantes a serem comercializados e possivelmente depois entregues ao produtor. Então existe essa preocupação desse percentual, mas obviamente que quando a gente considera o incremento da área de trigo, tem sim uma preocupação neste incremento, que também é por volta de 25% nesta safra. E no que diz respeito à cultura da soja e do milho, que é a principal cultura, né, do Rio Grande do Sul, na safra de verão, ainda temos muito volume a ser comercializado, praticamente quase nada desse fertilizante foi comercializado, então existe uma preocupação real sobre esse desabastecimento dos fertilizantes para a safra de verão. Vamos separar em duas partes. Então, o Marcelo acabou de dizer que há risco de faltar fertilizante no Brasil, essa é a percepção dele. No Rio Grande do Sul não é diferente. E ele disse que para a safra de inverno, 75% do volume já está em casa. Só que o interesse do agricultor de aumentar a área pode gerar um ambiente de falta de cobertura, né, para essa parte de agricultores que vão fazer o investimento adicional. Só que aí me chamou a atenção na segunda parte da sua fala, Marcelo, que você disse que a safra de inverno está muito atrasada a compra. E aí a minha pergunta é: quanto para a safra, melhor, de verão, corrigindo, quanto para a safra de verão já foi comprado? E esse percentual está abaixo da média histórica para o período? Isso é porque o fertilizante está muito caro, porque teve quebra no Rio Grande do Sul ou porque não tem fertilizante? O que explica esse atraso nas compras para o verão? Kelly, esse atraso nas compras ele se dá basicamente por dois motivos. Um deles, o produtor vinha receoso em relação aos preços dos fertilizantes, que com o advindo da pandemia já tinham aumentado, né, todas as dificuldades logísticas já do último ano. Então isso impactou num aumento considerável do custo de fertilizantes. Se a gente pegar a base histórica, basicamente o produtor comprava fertilizante na volta de R$2.000 a tonelada e estávamos praticando nos últimos tempos aí em torno de R$4.500, R$5.000 a tonelada. Então esse é um fator. E o outro fator, obviamente, todo o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, está passando por um momento difícil, uma grande estiagem que começou lá em novembro e se prolongou até fevereiro. Agora, finalzinho de fevereiro e início de março, teve algumas chuvas que reverterão uma parte das áreas plantadas em final de plantio, mas as primeiras áreas têm impacto direto em perdas severas e, portanto, esses são os dois motivos
que fizeram com que o produtor esteja, nesse momento, atrasado nas compras de fertilizante. Muito obrigada, Marcelo. E a gente, então, vai dar uma pausa aqui. Eu volto com vocês já para relembrar a nossa audiência sobre os primeiros pontos que a gente discutiu. Pode ser? A gente volta a conversar com vocês já e eu quero, então, olhar direitinho aqui para a nossa audiência e trazer alguns dos detalhes dessa nossa primeira rodada. A gente viu algumas discussões, por exemplo, sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, em que o Rangel acabou de falar sobre tentativas do governo de assegurar abastecimento e 25 projetos que podem ser implementados para trazer outras alternativas para a adubação doméstica. A gente vai avançar e saber desse tema. Ouvimos também do deputado que foi aprovada a urgência daquele projeto de lei que garante a exploração de reservas para retirada de adubo, de insumos que vão ajudar a agricultura brasileira ao longo dos próximos tempos. Isso se houver a aprovação desse texto na Câmara, a gente vai explorar porque o grupo de trabalho vai ser montado e vai trabalhar em cima desses tópicos. São 13 deputados ligados ao governo e 7 ligados à oposição. Vamos explorar mais detalhes desse aspecto. E o terceiro ponto dessa primeira discussão é que na Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras agrícolas do agronegócio, ficou muito clara a incerteza em relação ao abastecimento de fertilizantes e essa incerteza está presente já na safra de inverno e ainda com mais intensidade para a safra de verão. Com isso, a gente fecha a primeira parte. Vamos dar início à segunda rodada do nosso painel de hoje. Vamos ouvir, então, Luiz Rangel, trazendo para a gente os detalhes sobre esses 25 projetos que podem ser colocados em prática. Conta para a gente o que diz nesses projetos, o que eles querem trazer de modernização para a agricultura brasileira e se eles são efetivos de curto prazo. Os projetos que foram levantados e mapeados pela CPRM, basicamente, quando se foca em mineração. Alguns deles, inclusive, já saíram do papel mesmo durante a elaboração do plano. 2 deles vocês já sabem bem e é um certo orgulho nacional, que são as 2 fábricas de fertilizantes da Petrobras que foram desestatizadas e colocadas na mão da iniciativa privada, tanto em Camaçari, na Bahia, quanto em Sergipe. Então, elas já estão produzindo fertilizantes no Brasil, diminuindo nossa dependência de nitrogenados. Nessa esteira, nós temos outros projetos, principalmente de mineração de fósforo, várias jazidas mapeadas, um grande potencial para ampliar essa nossa produção. Algumas jazidas de potássio também mapeadas, tanto em Sergipe, Ceará e Amazonas, com um tempo ainda de maturação para se transformarem de fato num negócio próspero, né, para que isso vire realmente um bom negócio. Mas talvez o que seja mais relevante, além desses 25 projetos, é o que a gente não consegue ver no primeiro momento. Então, o Plano Nacional de Fertilizantes, com seu conselho instalado, ele vai chamar a sociedade civil e os projetos que a gente não conseguiu mapear inicialmente e classificá-los em função da sua oportunidade e relevância. E aí a gente vai apoiar esses projetos no modelo que dá certo no governo, que é o do PPI, né, em que a gente recebe, classifica e apoia, na medida da necessidade, o desenvolvimento desses projetos para a diminuição da dependência. Excelente. Diga para a gente, nesse mapeamento que vocês fizeram sobre o potencial de volume que essa mineração de fósforo, jazidas de potássio podem trazer, você consegue antecipar para a gente o que vocês entendem que pode ser extraído dessas áreas e em quanto tempo, Rangel? Então, vamos falar um pouco do potássio, que é o que está mais na moda, né? As pessoas estão mais preocupadas com relação a esse choque de oferta de potássio. Nenhum dos projetos que a gente tem mapeados de potássio com grande potencial de produção virará potencial de fato de produção em menos de 5 anos. Então, o curto prazo para modelos de mineração, que são infraestruturas críticas, eles demoram 5 anos a partir de todas as licenças concedidas e efetuadas. Mas, enquanto isso, então essa diplomacia dos fertilizantes, as garantias dos fornecimentos, mesmo com essas rupturas logísticas que nós temos, e, viu, Kelly, muito importante, a tentativa de aproveitamento de fontes que já existem estão subutilizadas, como o uso, por exemplo, de vinhaça em outras áreas adjacentes de cana-de-açúcar, uso de outros minerais que têm um pouco menos de oferecimento de potássio, mas que eventualmente podem fornecer para uma região menor, de um raio de ação menor, são alternativas emergenciais que a gente pode apoiar. Muito bem, para eu não perder o gancho e ter muita clareza no que a gente está passando para a nossa audiência, você falou aqui que em menos de 5 anos não ocorrerá a chegada desse volume, por exemplo, de potássio a partir da exploração das jazidas. Minha dúvida, a exploração dessas jazidas está intimamente ligada ao avanço desse projeto de lei que está sendo articulado pelo deputado que aqui está conosco?
A princípio, não. Essa discussão que o Congresso Nacional está jogando luz nesse momento, ela vai demandar uma atualização do plano sobre uma nova perspectiva. O que nós fizemos até o momento, como essa discussão não estava findada ainda no Congresso Nacional, foi prospectar os mapas geológicos que nós tínhamos na mão, né? Então, até o lançamento do plano hoje, nós não tínhamos mapeado o potencial geológico de exploração do que está posto hoje pelo deputado na nova lei. Isso vai ter que ter um capítulo especial, prospecções específicas no futuro. Ou seja, essa prospecção ocorreria em outras áreas que não áreas de reserva. Se o PL que o deputado está articulando dentro da Câmara avançar esse projeto de lei, a gente vai ter um adicional nesse contexto, certo? Deputado, gostaria de saber do senhor quais são as suas expectativas do ponto de vista de articulação e próximos passos. Nessa semana foi aprovada a urgência, o senhor falou da criação do grupo de trabalho. A sua expectativa mais otimista é que, havendo um entendimento da necessidade de aprovar esse projeto, em quanto tempo ele pode ser aprovado, na sua melhor expectativa? Nós votaremos esse projeto na segunda quinzena de abril na Câmara dos Deputados e enviaremos o projeto ao Senado Federal. É uma questão complexa, muito ideologizada, né? Sempre as reservas indígenas não exploradas esterilizam 13% do nosso território nacional, inclusive na agricultura, na exploração de madeira, na exploração de outras riquezas, que acontece ilegalmente nessas reservas e que nós precisamos conter e conteremos exigindo licenças ambientais para essa exploração, controlando essas áreas com a legalização. É o que nós esperamos. Nós não temos ainda uma ideia de como o Senado Federal vai enxergar o texto que sairá da Câmara, que não tem a ver necessariamente com esse texto que está com a urgência aprovada, mas assim que tivermos o texto votado na Câmara, poderemos avaliar quanto tempo ele vai demorar para ser votado no Senado, conforme a capacidade que nós tivermos de escrever um texto que seja palatável para a sociedade e que possa ser defendido claramente, como temos feito neste momento, onde eu falo da exploração de ouro, diamante, madeira nas terras indígenas, que já vem acontecendo em larga escala e sem nenhum controle. Muito bem. Deputado, só para fechar esse ponto, o senhor falou que esse debate é um debate muito ideologizado, ou seja, ele cai na esfera da ideologia e deixa-se o aspecto econômico, né, de segurança alimentar, ligado, por exemplo, à questão de fertilizantes, que esse debate poderia gerar em abundância. A sua percepção hoje é que há uma maioria pró-aprovação ou ainda é preciso muita articulação para avançar com esse projeto na Câmara? Bem, vai depender do texto que for produzido pelo grupo de trabalho. Mas a Constituição brasileira já autoriza essa exploração de minérios, riquezas minerais, como está na Constituição, nas terras indígenas. Portanto, nós estaremos apenas regulamentando um artigo da nossa Constituição com 34 anos de atraso. Muito bem, muito obrigada, deputado. Marcelo, a gente está acompanhando a comitiva do Brasil que vai para o Canadá tentar estreitar relações com esse importante fornecedor de adubos aqui para o Brasil. E a minha pergunta para você é, como é que está a sua visão em relação a como vocês vão fazer se esse adubo não chegar, o adubo que vem de fora, que efeito isso vai ter prático na agricultura do Rio Grande do Sul? E segundo, quantos dos agricultores estão interessados em usar formas alternativas, por exemplo, biológicos, organominerais, se você puder trazer esses dois cenários para a gente. Kelly, é de extrema importância o que a ministra está fazendo nesse momento, no sentido de buscar alternativas reais, né, com volumes compatíveis, aquilo que o produtor precisa, para nós atender essa demanda que o produtor tem necessidade, especialmente da safra de verão. Porque quando a gente faz uma discussão de outras alternativas, muito bem falado pelos dois colegas há pouco, são alternativas, primeiro, que precisam ser mais desenvolvidas, pesquisadas, e segundo ponto, elas não são de curto prazo, elas não atenderão às necessidades do produtor brasileiro nesta safra em especial. Então, essa alternativa da ministra buscar, junto a outros fornecedores de fertilizantes, para a gente buscar atender às necessidades do produtor, é de real e extrema importância para o agronegócio do Brasil.
Para fechar em relação a esse ponto, no que diz respeito à fertilização, o Rio Grande do Sul, um ponto foi devido à estiagem e à seca, o nível de extração do fertilizante do solo devido à baixa produtividade não vai ser tão alto como em outros anos, e o produtor poderá reduzir um pouco a utilização sem causar grandes impactos, mas isso eu estou dizendo um pouco, essa redução, não uma redução drástica como se desenha-se caso não tivermos alternativas para esse volume necessário ainda que tenha a ser comprado por parte do produtor. Muito bem, só para fechar, depois desse grande evento do agro brasileiro, a sua percepção é que há um ambiente de baixa confiança entre agricultores ou ainda um otimismo moderado de que, apesar dos desafios, Marcelo, haverá soluções no caminho? O que a gente percebeu, Kelly, em toda a Expo Direto, foi que, embora nós estamos passando um momento difícil, né, de uma grande estiagem, mas o produtor, como sempre, né, olhando para frente, sendo otimista e buscando alternativas, né, primeiro para passar este ano, né, passar por essas dificuldades. Então, o que a gente pode concluir é que o produtor continua otimista, não deixando a realidade de lado, buscando nós passarmos por as alternativas que estão hoje presentes, mas buscando olhar para frente e pensando nas próximas safras, especialmente na safra de inverno, que será uma grande alternativa para o produtor gaúcho. Muito bom, muito obrigada. Quero agradecer demais a presença de vocês. Agradeço a Luiz Eduardo Rangel, diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura. Volte sempre, Rangel, foi um prazer recebê-lo. O prazer é todo nosso. Um abraço da ministra Tereza. Agradeço pelo apoio que a gente está recebendo. Muito obrigada. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, muito obrigada pela oportunidade e pelo detalhamento. Obrigado, Kelly, e sucesso à nossa ministra Tereza na viagem ao Canadá. Muito obrigada. Marcelo Schwalbert, superintendente administrativo financeiro da Cotrijal, muito obrigada pela presença. Volte sempre. Obrigado, Kelly, e obrigado pela sua presença aqui na Expo Direto, que foi marcante e importante para o agronegócio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigada, agradeço pela hospitalidade de vocês. Obrigado aos nossos convidados, a gente segue em frente aqui no painel. E essa foi a primeira parte do painel Hora H do Agro, em que discutimos a questão de fertilizantes. Agora, vamos adiante. Nós vamos fazer uma pausa nas análises para acompanhar mais um episódio da série Agricultor Todo Dia. A convite da Ihara, eu viajei até Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, e vivi um dia como agricultora. Eu aprendi sobre a produção de uva junto com a família Molon. Vamos ver? Gente, o lugar é lindo, um charme. Eu tava fazendo umas fotos, a gente chegou assim, com chuva, em Flores da Cunha. Seu Roberto, bom dia! Bom dia! A gente chegou com chuva, essa chuva é bem-vinda? Graças a Deus. Para nós produzir não adianta, é a chuva quem faz tudo. E me conta, faz quanto tempo que o senhor mora aqui? Eu nasci aqui, na realidade. Eu sou órfão de pai desde os 6 anos, que eu tive que trabalhar criança. Sim, praticamente eu segui o que o pai fazia, porque ele também nasceu no Supereral também. É uma continuidade de muitos e muitos anos que vem em cima da pareira. Sofremos no começo, mas sempre com uma ideia. Quero crescer e com qualidade. Que maravilhoso, estou pronta para trabalhar. Sujar as mãos e vai tocar barco. Vamos em frente, estou pronta. Seu Roberto, eu estou encantada com a beleza dessas uvas. Como é que a gente vai cuidar delas, hein? A primeira coisa, a gente larga os cachos para baixo, todos eles soltos. Todos. Se tem alguma folha que está incomodando o cacho, você tira a folha. Tá. E esse cacho aqui, por exemplo, não é muito bonito. O que você vai fazer? Você vai eliminar ele. Sem dó, o senhor eliminou esse aqui? Não, eu não tenho dó nenhum. Eu quero qualidade. Vamos aproveitar que a chuva deu uma trégua e a gente vai agora pulverizar. Tô me sentindo Karate Kid. Tô pronta? Perfeito, vamos lá. Vamos encher o pulverizador. Tem algum segredo para pilotar essa máquina? Pisa na embreagem, larga o freio, a empurra se levanta para frente para andar e liga a chave e boa viagem.
Pega um banco na margem, cara. Um trabalho minucioso. Olha quanto cuidado. Foi uma experiência bem interessante, de atenção e disciplina para executar ela na velocidade, com a quantidade de gotas certas, para que a planta fique saudável e a gente também. Desde que eram pequenas, eu disse que elas iam continuar o negócio do pai. A patroa e as filhinhas seguiram o exemplo do pai e aquilo que o pai fez é para continuar. Sinto muito orgulho de ser filha do meu pai. Ele incentiva bastante nós. O pai está sempre querendo inovar, ele está sempre procurando aprender mais, melhorar mais. Não existe sábado, não existe domingo, não existe nada. Acima de 300 dias do ano, eu estou embaixo das pareiras. Inovador, às vezes até demais. Tipo, teste aqui, não deu, testa diferente. E realmente é persistente, né? E eu aprendi isso com ele, de procurar toda essa informação e evoluir. Eu acho interessante e eu vejo que o pai gosta muito e nós aprendemos a gostar também de passar esse conhecimento para as pessoas. As pessoas dizem para mim, Roberto, tu tem que cobrar isso aí. Não. Isso é um prazer meu e eu sei que mais que eu ensinar para os outros, mais devolução vou ter. Eu gosto de fazer as coisas diferenciadas dos outros. Fazer o que os outros fazem, acho que não tem graça nenhuma, né? É o olhar do dono no detalhe que vai gerar a qualidade. Ela é um serzinho singular. Olha só, olha aqui. Começando. Realmente é muito lindo. Uma pessoa uma vez me disse para mim assim: quando que você fala em pareira, os seus olhos enchem de água, então você vai ter sucesso nisso aí. O maior prazer é você conseguir produzir alguma coisa e ver o produto final que fica uma coisa boa e brindar com um produto bom. Eu te ofereço assim, um agradecimento. Muito obrigada. Por o dia que nós passamos juntos. Eu já era amante do suco do vinho do espumante e saio daqui ainda mais encantada. Outro grande destaque nesta semana foi a disparada do petróleo no mercado internacional. A elevação de preços aconteceu principalmente após o governo dos Estados Unidos anunciar sanções ao produto da Rússia como uma forma de retaliação à guerra na Ucrânia. A suspensão das importações da commodity russa gerou grande temor de redução de oferta. O petróleo Brent para maio chegou a ser negociado em $139 o barril. Este foi o maior valor desde a crise de 2008. No acumulado deste ano, a commodity já subiu cerca de 40%. A alta do petróleo impacta o agronegócio de diferentes maneiras e a gente vai tratar disso a partir de agora com os nossos convidados. Vamos receber Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Kelly. É um prazer estar falando aqui com vocês. Da mesma forma. Plínio Nastari, presidente da Datagro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês e os nossos participantes aqui, Pedro e Ciro. Muito obrigada. Lucílio Alves, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Prazer estar com vocês. Muito obrigada. E para começar essa conversa, dirijo a primeira pergunta a você, Pedro. Quais foram os gatilhos? Porque não é apenas a sanção feita pelos Estados Unidos ao petróleo da Rússia, mas vários elementos que levaram o petróleo ao patamar mais alto dos últimos anos. Conte pra gente como chegamos até aqui e se já estamos no teto ou virão novas altas por aí. Olha, Kelly, o petróleo já vinha numa tendência de alta, né? Durante a pandemia, a gente vai lembrar que o mercado de petróleo, assim como outros mercados, ficaram muito desorganizados, as cadeias produtivas. E quando a pandemia foi melhorando, foi passando, as pessoas voltaram a sair de casa, a gente aconteceu um desencontro entre a oferta de petróleo mundial e a demanda por petróleo.
As pessoas o mundo estava querendo consumir petróleo, as economias voltando a crescer, mas a oferta não conseguiu acompanhar essa demanda no mesmo passo. Então a gente já vinha numa tendência de alta dos preços. Isso são fatores endógenos à indústria do petróleo, que estão de dentro. Agora, existem também fatores exógenos, que é o caso da guerra. Quando a Rússia invade a Ucrânia, aumenta a sensação de risco, sem falar que a gente está tratando do segundo maior exportador de petróleo do mundo, que é a Rússia. Então, nesse momento, o petróleo entra num ciclo de volatilidade muito alta, com picos de preço que chegaram até $149, e é difícil a gente afirmar qual é o teto desse preço, porque tudo pode acontecer. Se a gente vai lembrar, essa semana, no domingo, o presidente Joe Biden anunciou uma sanção ao petróleo russo. Nesse momento, o petróleo teve esse pico de $149. Na terça-feira, o presidente Zelensky ameaçou um cessar-fogo, um acordo junto com a Rússia. O petróleo caminhou para 108. Depois, na quinta-feira, esse acordo foi por água abaixo e o petróleo voltou ao patamar dos $128, $129. Então, a gente está vendo um rally de preço, de volatilidade muito alta. Então, por ser esses fatores exógenos, o motivo, o grande motivador, é muito difícil a gente trabalhar com pico, um teto de preço. Numa guerra, tudo pode acontecer. Um gasoduto da Rússia pode ser explodido. A Ucrânia também tem uma logística de gasodutos e oleodutos importante. A gente não sabe se o presidente Putin vai atacar, os próprios ucranianos vão atacar essas facilities. Então, é difícil a gente dizer quando vai ter esse equilíbrio, quando esse petróleo volta para equilíbrio. Eu acho que isso a gente só vai começar a ter um cenário, uma luz no fim do túnel, quando a gente entender para onde vai essa guerra e quando essa guerra vai acabar. Ou seja, os fatores exógenos, pegando emprestada a palavra que você usou, estão tendo um peso maior neste momento na formação do preço da commodity e também nessa volatilidade destacada por você. Podemos concluir desta forma, Pedro? Exatamente, sem sombra de dúvida. Muito bem, obrigada. A gente vai adiante porque na sequência a gente vai voltar com o Pedro para entender um pouco mais sobre a situação do petróleo que virá pela frente e também as decisões aqui dentro do Congresso Nacional que tentam inibir a escalada dos preços de combustíveis. Mas é daqui a pouco. Neste momento eu gostaria de saber de você, Plínio, qual o impacto da alta do petróleo no mercado, por exemplo, de açúcar e etanol. O etanol brasileiro está ganhando competitividade a partir do momento que a gasolina dispara. Como é que está a situação dos agricultores? Conta pra gente. Obrigado, Kelly. Bom, em primeiro lugar, é importante notar que preço de combustíveis impacta o agro de forma bastante expressiva, porque se utiliza muito combustível para plantio, colheita e transporte e, nesse sentido, o Brasil, por ser uma potência do agro e de ser um país de grande dimensão, em consumo de combustíveis para transporte, o Brasil é o terceiro maior consumidor mundial, ficando só atrás de Estados Unidos e China, à frente da Índia, à frente do Japão, à frente da Rússia e de todos os países da União Europeia individualmente. Então, combustível afeta o agro, especialmente o preço do diesel. Então, diesel já é um item mais importante de custo de toda a cadeia do agro. E isto fica cada vez mais reforçado nessa circunstância em que a gente se encontra. No caso do açúcar e do etanol, em particular, nos últimos 4 meses, o preço do etanol já vinha numa tendência descendente de preço. Então, no dia 1º de novembro de 2021, o preço do anidro ao produtor era de R$ 4,45 por litro. O preço do hidratado era 3,89. Para a gente ter uma ideia, ontem, dia 10 de março, o preço do anidro estava cotado em 3,30 e o preço do hidratado a 2,95. Então, houve uma queda de praticamente R$1 por litro, no caso do preço do hidratado, e de 1,15 real por litro no caso do anidro. O que a gente imagina que deve acontecer a partir dessa correção de preço que ocorreu essa semana, tanto de gasolina quanto de diesel? A gasolina teve uma correção para cima de 61 centavos de real por litro. Mantido todo o resto constante, margem de distribuição e revenda
e preço do anidro sem alteração, o que a gente imagina que deva acontecer é um impacto na bomba de 43 centavos de real por litro. Esses 43 centavos abrem um espaço para uma revisão para cima do preço do hidratado nessa mesma proporção de 7%. Então, existe um espaço que se abriu para que o preço do hidratado suba de 2,95 para 3,20. Mas observe que esses 3,20 ainda são muito abaixo do nível que a gente estava observando há 4 meses atrás. Então, o preço do álcool continua competitivo e com a entrada da próxima safra, a competitividade do etanol hidratado e do anidro, dando a sua contribuição para deixar a gasolina mais barata, devem se intensificar. Então, a gente está prevendo que para o consumidor o etanol deve ficar cada vez mais interessante do que a gasolina, e a consequência para o mercado de açúcar, caso ocorra essa revisão do preço do anidro e do hidratado, é de uma ligeira elevação, o que já está acontecendo no mercado futuro de Nova York. Então, o futuro de Nova York, que estava gravitando em 18,50, já corrigiu para a faixa de 19,3 cents por libra-peso, açúcar cru equivalente. Então, esses são os impactos que a gente está observando no curto prazo. No médio e longo prazo, etanol permanecendo essa circunstância de preços elevados de petróleo e gasolina, aumentando a sua competitividade, aumentando o interesse para o consumidor na direção do combustível renovável. E isso, só para a gente fechar, vários pontos trazidos aqui por você, super interessantes também, Plínio. É uma safra de cana que tende a ser mais alcooleira, usando um termo que talvez esteja até antiquado, e aí também esse é um dos fatores que ajuda o açúcar a ficar mais elevado, porque boa parte vai se dedicar à produção de etanol, é isto? Sem dúvida, a tendência é de uma safra mais alcooleira e o produtor privilegiando, dentro desse cenário, a produção de etanol em relação ao açúcar. Excelente, obrigada, Plínio. Agora, para nossa audiência entender, a gente saiu aqui de um efeito colateral do petróleo, custo de produção destacado pelo Plínio e também nas cadeias de açúcar e etanol, e vamos para uma outra cadeia que também é impactada a partir de biocombustíveis, cadeia que o Lucílio conhece muito bem. Conta para a gente, haverá um aumento de demanda por biocombustíveis? Como deve ficar o mercado de grãos, seja o mercado de soja, o mercado de etanol, de milho? Lucílio, quais os efeitos que você está observando no mercado de óleos vegetais? Kellen, nessas últimas 2 semanas, realmente o mercado teve uma grande volatilidade, né? E tudo indica que isso deve continuar aí efetivamente por mais algum tempo. Acho que as incertezas postas pela guerra, deslocamento de demanda, bloqueamentos de portos, etc., faz com que o mercado fique volátil, né? De qualquer maneira, eu acho que o ponto importante é que a gente teve um mercado de baixa liquidez, né, nos últimos dias, compradores aí relativamente afastados. Nós temos um momento de colheita de uma menor... Acho que perdemos o contato com o Lucílio, vamos refazer. Enquanto isso, eu vou trazer aqui para a nossa audiência alguns pontos que o Lucílio já destacava. O Lucílio chamava a atenção sobre os impactos no mercado de grãos, grande volatilidade, dizia ele, e ainda que isso deve continuar por mais algum tempo. Enquanto a produção reestabelece o contato com o Lucílio, eu quero lembrar a nossa audiência que nesta semana também a gente viu patamares historicamente altos, de acordo com o CPEA, para commodities como, por exemplo, a soja, que é uma das commodities usadas ali para o biodiesel, superou R$ 204. A gente viu também o milho superando R$ 100 por saca. São patamares historicamente altos e isso a gente quer saber se tende a ser fortalecido pela alta do petróleo. Quero só saber se eu já tenho o Lucílio de volta. A gente volta com o Lucílio daqui a pouquinho, então. Vamos trazer mais informações. Eu volto com vocês daqui a pouco também, Pedro e Plínio. A gente volta já já.
Porque um dos destaques dessa semana aqui no Brasil foi a alta do petróleo no mercado internacional, impactando o preço dos combustíveis aqui no Brasil. É isso mesmo. Nós, nesta semana, vimos a Petrobras anunciar um aumento de 24,9% no preço do diesel nas refinarias e de 18,7% da gasolina. Isso, claro, gera um impacto direto na economia brasileira, expectativas de índice de inflação, taxas de juros, e a gente vai voltar então para conversar com os nossos convidados sobre este e outros tópicos. Vamos lá então, volto com você, Pedro. Pedro, diga pra gente, enquanto restabelecemos o contato com o Lucílio, há uma série de medidas em discussão aqui no Congresso, como por exemplo, o fundo estabilizador e a redução de tributos para ajudar a minimizar o impacto da alta do petróleo, do reajuste dos combustíveis no bolso do consumidor. A sua avaliação é que essas medidas vão surtir algum tipo de efeito? Qual efeito? Olha, Kelly, é muito difícil a gente falar, né, que no curto prazo essas medidas vão surtir algum tipo de efeito, né? Eu acho que no longo prazo, né, principalmente a questão do ICMS, é uma mudança estrutural que o Brasil precisava. Eu acho importante para a cadeia do combustível, para a distribuição, a facilidade, facilitar, desburocratizar a cobrança de ICMS, que eu diria que deve ser um dos tributos mais complexos do mundo, o ICMS dos combustíveis no Brasil. Então, que foi instituído a monofasia, né, uma alíquota única, né, um imposto ad rem, quer dizer, não mais um percentual, mas sim um valor fixo. Eu acho que todas essas medidas são benéficas para o setor de distribuição. Mas se ela vai diminuir o preço, é difícil a gente dizer, né? Os preços dos combustíveis, eles são livres no Brasil, né? Então, por mais que a gente consiga, né, o governo consiga congelando e botando esse valor fixo de ICMS, a cadeia, a própria cadeia de petróleo, a cadeia, os agentes da cadeia de distribuição, a revenda e outros, podem acabar assumindo essas margens e não chegar na ponta toda essa diminuição. Então é difícil a gente dizer que vai ter essa diminuição no curto prazo. O fundo de estabilização, eu acho que a ideia do fundo em si, ela é benéfica, mas a forma como foi feita no Brasil, na minha opinião, ela está errada, né? Principalmente como se vai se financiar esse fundo. Eu destacaria aqui a questão do imposto de exportação de óleo, né? Isso é um malefício enorme para o Brasil, né? Isso vai afastar investidores, né? Você criar um tipo de custo para quem quer exportar óleo do Brasil. Então, eu acho que o que o governo deveria fazer, como outros países estão fazendo, né, como o Plínio colocou muito bem, o diesel, né, um fator importante, o GLP no Brasil é muito importante. Então, são commodities derivados que são mais sentidos pela sociedade. Eu acho que para esse tipo de commodity, o governo deveria dar uma atenção e criar algum subsídio, algum mecanismo temporário e não permanente. Isso é importante porque a gente está vivendo um momento de exceção, né? O petróleo não está a $140 para sempre. A gente vai lembrar que no meio da pandemia, inclusive, o petróleo trabalhou em valores negativos, né? As pessoas estavam pagando para outros assumirem o barril de petróleo. Então eu tenho muito medo quando a gente cria leis e mecanismos que ficam para a eternidade para resolver problemas momentâneos e do presente. Eu vou citar aqui um exemplo que foi que o Brasil tem, né? Em 1991, a gente teve a Guerra do Golfo e o presidente Fernando Collor criou uma lei restringindo o uso do GLP, né? Porque naquela época existia um risco de faltar GLP no mercado. Então ele restringiu o uso de GLP para motores, para uma série de utilidades, e essa lei passou a guerra acabou, hoje não existe mais esse risco, mas a gente aqui no Brasil ainda tem essa legislação atrasada que não permite o uso do GLP para determinados mecanismos que no mundo inteiro funcionam, né? Então eu acho que essas leis que ficam para a eternidade para resolver problemas do momento são muito perigosas. Muito bem, obrigada, Pedro. Vamos então receber o Lucílio mais uma vez, ele está aqui conosco. Lucílio, vou pedir então para que você continue a sua análise sobre os efeitos da alta do petróleo no mercado de soja, milho, grãos. Sim, Kelly, o que eu estava comentando é no sentido de que a gente está vendo uma certa volatilidade, né, em virtude das incertezas, o fato, de qualquer maneira, ou diante dessa volatilidade, nós tivemos um mercado de uma certa menor liquidez, com afastamento dos compradores. Esse é um momento de uma também colheita de uma menor safra na América do Sul, um ambiente já de deslocamento de demanda, temos uma proximidade de um novo plantio no hemisfério norte. Nesse contexto, o que se coloca também é qual vai ser a capacidade de Ucrânia e Rússia cultivarem uma nova temporada 2022 e 2023. O que isso vai afetar
né, em termos de oferta mundial, né? Não podemos esquecer que nesses dois países a terra é do governo, ele dá uma concessão aos produtores. Então, esse ambiente de dificuldades, o que vai fazer com esses investidores, inclusive muitos deles são da própria União Europeia, né? Então, de qualquer maneira, a gente teve um deslocamento de demanda agora de curto prazo para a América do Sul. A Argentina é a principal ofertante de óleo de soja no mundo, o óleo de soja que representa 14% das oleaginosas, né, de forma geral, mas a Argentina está produzindo menos soja, então deslocamento que vem para Brasil e para Estados Unidos. Isso por si só leva a uma recuperação de preços. Vem o outro lado que se refere ao aumento de preços de petróleo, e claro que abre espaço para recuperação de preços de biodiesel e de etanol, o etanol de milho. E falando de biodiesel, 70% da matéria-prima é óleo de soja. Então, o que se coloca nesse ponto é em que tempo esses setores conseguirão se reajustar para atender uma nova demanda. Especificamente biodiesel, Brasil, nós temos uma mistura atual de 10%, mas a programação que se tinha era de 14%, 15% em 2022 e tendência de crescente. Agora nós temos um ambiente de desregulamentação e menor oferta. Então, vamos ter, né, alguma recuperação dessa mistura e em que intensidade? Acho que o resumo disso tudo é o preço do óleo de soja na casa de R$ 8.600 São Paulo, sem impostos, é patamar histórico, extremamente, aí, do ponto de vista dos compradores, extremamente preocupante, mas é exatamente esse contexto, por outro lado, que melhora as margens de esmagamento e contribui, inclusive, para a recuperação de preços para a soja, e isso indo para o produtor de forma geral, né? Muito obrigada, Lucílio. Pensando aí ainda para a questão de milho, de novo, qual vai ser a produção de Ucrânia e Rússia para o segundo semestre. Por enquanto, talvez o gap está sendo atendido pelos Estados Unidos. Vamos torcer para o Brasil ter uma boa segunda safra, e eu acho que é isso que vai determinar o ritmo de preços e de demanda a partir de agosto e setembro, e, claro, as incertezas de guerra postas à mesa também. Excelente, eu agradeço demais a vocês, e para a gente, infelizmente o tempo passou muito rápido, vou dar a oportunidade a você, Plínio, de fazer a sua última consideração, por favor, se você puder, em um minutinho, o que a gente precisa prestar atenção nessa próxima semana, que é fundamental para o agro brasileiro. Olha, eu acho que essa circunstância de guerra, ela traz uma necessidade de que se reconheça que no Brasil nós conseguimos avançar muito em substituição de combustíveis fósseis. Nós estamos substituindo 48% da gasolina por etanol combustível, como foi dito aqui pelo Lucílio, 10% de biodiesel na mistura com diesel fóssil. Nós temos um potencial enorme com biogás e biometano, e a possibilidade de continuar ampliando essa participação de combustíveis renováveis de forma sustentável. Então, para que isso aconteça, é fundamental que não ocorram distorções e intervenções erráticas na política de preço. É preciso deixar que os mercados funcionem normalmente, sem distorções, para que ocorram investimentos, exista um ambiente favorável de investimentos, para aumentar a oferta. É assim que a gente vai conseguir tornar produtos mais competitivos para o consumidor. Excelente. Então, olho atento na política de preços e na possibilidade ou não de intervenção errática de governo nessa política. Muito obrigada, Plínio. Pedro, a gente realmente tem 30 segundos para você, para a sua palavra final para a nossa audiência. Olha, eu concordo aqui com o que o Plínio falou. Eu acho que a gente coloquei anteriormente, né? A gente está num momento excepcional, então tem que talvez tomar medidas um pouco mais excepcionais, porém a gente não pode querer revogar a lei da oferta e da demanda, né? Ou mexer no mercado a ponto de desarrumar o mercado e prejudicar principalmente como ele está colocando o etanol, que é um tesouro brasileiro que a gente deveria valorizar mais. Muito obrigada, Pedro. Lucílio, você também tem 30 segundinhos para a sua última palavra.
Estou de acordo com as falas anteriores, que a gente tem um mercado livre para transações e só complementando, só em momentos de crise ou de guerra que alternativas inovadoras, né, tendem a aparecer. Né? Então, que a gente possa ver aí novidades vindo e que possa causar disrupção desse paradigma vigente e que, claro, que o Brasil, que o agronegócio, possa continuar se beneficiando desse desenvolvimento tecnológico. Muito bem, muito obrigada. Agradeço a você, Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, volte sempre. Plínio Nastari, presidente da Datagro, volte sempre. Lucílio Alves, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, volte sempre. Foi um prazer recebê-los. Até a próxima. E agora eu tenho um recadinho para você. Este é o momento que eu te convido para passar aquele cafezinho e conversar comigo sobre este grão de sabor e aroma inconfundíveis que todo brasileiro adora. Sabendo do sucesso que o café faz mundo afora, a Yhara protege os cafezais das pragas e doenças, como o bicho mineiro, a cigarra do café e a ferrugem do cafeeiro. Para isso, você pode contar com o Spirit, uma inovadora solução da Yhara, que oferece ação inseticida e fungicida, com alta eficácia e efeito residual. Além deste produto, você encontra um portfólio completo para café no site da Yhara. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. E lembre-se, cafeicultores, na hora H da proteção do cultivo, é Yhara. Pode confiar. Muito bem, e a edição de hoje do Painel Hora H do Agro fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yhara. Agricultura é a nossa vida.